Forte abraço a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um Ponto de Encontro. E vamos falar de um tema fantástico, 50 anos do CIE, Centro de Integração Empresa e Escola, né, que dá toda a capacitação para os alunos que estão estudando e precisam de uma certa experiência para entrarem no mercado de trabalho. Para isso eu recebo aqui o vereador Genivaldo Gomes, também o Adriel Luiz Genaro, supervisor da unidade CIE de Ribeirão Preto, meu amigo Tiago Caju, do coordenador do Ribeirão Jovem, e também o Alessandro Lopes de Oliveira, instrutor de aprendizagem. E nós temos a grande satisfação de receber a Escola Municipal do Jardim Juliana, Dercy Célia Seixas Ferrari, a equipe do 8º ano A, da professora Daniela, que está aqui acompanhando a programação da nossa TV Câmara. Vereador, conta um pouquinho. Esse projeto nasceu há 50 anos atrás e encaminhou mais de 13 milhões de jovens no mercado de trabalho. Em Ribeirão Preto, é satisfatório o projeto do CIE? Bom dia a todos, bom dia a vocês da escola, da Dercy, né, que está nos prestigiando hoje aqui, o Adriel, que é do CIE, o Caju, que é do Ribeirão Jovem, o Alessandro, que é coordenador, instrutor também lá do CIE. 50 anos desse projeto maravilhoso que começou com alguns professores, né, com os empresários na época de 1960, hoje atendendo mais de 13 milhões de pessoas. Olha como que esse projeto é forte. Aqui em Ribeirão Preto, há quanto tempo aqui em Ribeirão Preto, Adel? 17 anos. 17 anos já em Ribeirão Preto e atendemos quantas pessoas já? Em média, a gente atende 10 mil estudantes por ano. 10 mil novas vagas são criadas, isso só no estágio, né, no programa de estágio. E depois de 2007 para cá, o programa Aprendiz também, especificamente, que atende um público muito específico, que a partir dos 14 anos tem uma legislação federal bem específica. Mas em Ribeirão, é uma das principais unidades do estado de São Paulo hoje, pela importância que Ribeirão tem, pela participação na economia nacional, pela região, por tudo que Ribeirão, a região de Ribeirão representa. E para a gente é um orgulho, a unidade de Ribeirão, participar dessa festa dos 50 anos do CIE e estar no município de Ribeirão Preto. Agora, Caju, como que um aluno estudando hoje, seja ele do ensino médio ou superior, tem condições de se inscrever no programa Ribeirão Jovem? Bom dia a todos, né, que nos assistem no Ponto de Encontro, uma satisfação, obrigado aí pelo convite. Hoje o estudante, né, para estar ingressando no estágio, ele tem que ter obrigatoriamente 16 anos e estar estudando ensino médio, técnico ou superior. Desde outubro de 2012 é feito um processo seletivo público para a contratação de estagiários na prefeitura, né? Então nós já estamos aí no 6º processo seletivo e agora vamos implantar um processo novo, que é o processo continuado. Então o ano inteiro vai ter prova aberta, todo mês, né, vão ter provas abertas em diversas áreas. Então basta o candidato se atentar na data da inscrição, ir lá prestar uma provinha, que é uma prova específica para quem faz ensino médio e uma prova específica para quem faz técnico e superior. Ele estando dentro da classificação dos aprovados, a gente já chama para documentação e inicia o processo de contratação. Alessandro, você é um instrutor de aprendizagem. Explica um pouquinho para o telespectador da TV Câmara qual a sua função no projeto. Com o crescimento do programa Aprendiz em Ribeirão Preto, né, nós crescemos aí uma média de 60% desde que o programa foi implantado. A função específica dos instrutores de aprendizagem é a formação desse jovem, né? Nós trabalhamos aí com uma faixa etária de 14 a 24 anos dentro do programa Aprendiz, né? Nós atuamos diretamente com a formação desse jovem, tanto nos aspectos sociais quanto nos aspectos profissionais. A nossa função específica é dentro da sala de aula, capacitando esse jovem e formando ele para o mercado de trabalho. Vereador, tem muitos pais assistindo a gente nesse momento e ficam perguntando, onde eu procuro? Qual o endereço do CIE? Como chegar no CIE? Existe uma parceria escola com o CIE? O senhor tem essa informação? Tem, inclusive o Adriel pode falar mais com profundidade como é que funciona. Nós estamos aqui com o Caju, como você perguntou para o Caju.
O Caju é um programa que a Prefeitura Municipal tem, que o Caju coordena, que é o Ribeirão Jovem. É parceiro do CIE. Entendeu? O CIE é uma entidade e a Prefeitura mantém um convênio com parceria do Ribeirão Jovem, que é o estagiário, acima de 16 anos. Certo? E a Fundete, que também é uma fundação da educação do trabalho, que é da Prefeitura Municipal, entendeu? Ela também faz o aprendiz, que é do 14 ao 16 anos, também com parceria com o CE, junto com a entidade aqui de Ribeirão Preto. Então a Prefeitura também tem 2 programas, que um é o Ribeirão Jovem e outro é a fundação da Fundete, que é da educação do trabalho, para atender também esses jovens aqui de Ribeirão Preto, de 14 a 16 anos a Fundete e de 16 a 24, né? Não, aí não tem um limite. Até é interessante, vereador, você tocar nesse assunto, que muitos jovens que iniciam no projeto Aprendiz têm a vontade de dar a continuidade. Então, eles começam no Aprendiz lá na Fundete com 14 anos. Por lei, no máximo, eles podem ficar 2 anos, né? Então, aí encerrou na Fundete, eles já querem prestar um processo para dar início aí no estágio, né, no Ribeirão Jovem, que também é por mais 2 anos, e aí ele já consegue ter uma preparação muito grande para o mercado de trabalho, que isso é fundamental. O Adriel, é uma parceria também com o Adriel, que é o pessoal do CIE, né? Tá, Adriel, é o seguinte, um pai que está assistindo agora, então ele quer colocar o filho dele nesse programa do CIE, como que ele faz? Existe parceria da própria escola, se ele procurar a própria escola é encaminhado, ou tem que ir na sede do CIE? Pelo site hoje, pelo cie.org.br, o jovem consegue fazer a inscrição tanto para o programa Aprendiz quanto para o programa de estágio. Então vamos lá, cie.org.br. E aí é importante o pai, a mãe, o próprio estudante ter a consciência de que o processo seletivo para uma vaga de estágio, para uma vaga de aprendizagem, ele começa no preenchimento da ficha. Então hoje, claro, existem algumas campanhas específicas onde você vai para uma escola de ensino médio, por exemplo, e divulga um processo das vagas que a prefeitura tem, que a Fundete tem, ou que alguma empresa privada tem, só que a gente privilegia o cadastro espontâneo. Aquele estudante que entra no site e faz o cadastro. Então, porque muitos estudantes ficam com aquela história, falam, eu só posso ser estagiário no último ano da faculdade, ou no último ano do ensino médio, não posso ser aprendiz. Tem algumas lendas, e aí o estudante procura quando ele está no último ano da graduação, ou no último ano do ensino médio. E aí é um período mais complicado para ele conseguir. A empresa ela quer ficar no mínimo, cumprir o período legal de estágio, o período de aprendizagem. Então, o estudante iniciou o ensino médio, tem mais do que 16 anos, ele se inscreve para o programa de estágio. Ele tem menos de 16 anos, ele vai se inscrever para o programa de aprendizagem. Mas tem a unidade pessoalmente também. Ele pode ir lá na unidade do CIE, fica na Inácio Luiz Pinto 388. Dentro do Ribeirão Jovem, nós temos um espaço ali onde a gente faz o atendimento e orientação para o estudante. Fica na General Osório 1099, né? E o estudante pode fazer esse cadastro. Agora, a importância, o vereador falou no... A rua Inácio Luiz Pinto... 388. Próximo ao Ribeirão Shopping. Próximo ao Ribeirão Shopping. Próximo ao Ribeirão Shopping. Antigamente tinha um ponto de ônibus ali, a terminal, que agora saiu de lá e foi para o terminal atrás do shopping, isso, né? Por causa da ampliação do shopping. Então, você na Inácio Luiz Pinto... 388. O ônibus para na frente, praticamente. Frente. E a outra no centro da cidade. No centro da cidade. Central. Mais fácil acesso ali para o estudante que está... Às vezes ele vai no centro resolver alguma coisa. Na área central, o endereço é? General Osório 1099. General Osório 1099. Fica no mesmo prédio que o Ribeirão Jovem, né? Tem a parceria para a cessão de espaço ali, atendimento ao jovem. Então é um atendimento compartilhado. Agora... o importante o CIE completou dia 20 de fevereiro 50 anos. E foi, para a gente ter uma ideia, num ano extremamente complicado, 1964, fevereiro de 1964, um ano que tinha o clima político daquele ano era muito complicado. Muito ruim. Os fundadores do CIE, e entre eles a gente destaca o professor Vitório Palmieri, lá em 64, quando o Brasil não tinha uma legislação específica de estágio, a legislação veio em 1977, a primeira lei de estágio específica para o estágio veio em 1977,
ele foi um dos fundadores, um dos idealizadores desse projeto, que visava fazer essa ligação entre a sala de aula, entre o estudante e a empresa. E aí, 50 anos depois, a gente, com todos os números, os resultados positivos, o programa de aprendizagem, mais recentemente, que o CIE começou a atuar, quando você tem um reconhecimento de algumas entidades, como a Fundete aqui em Ribeirão Preto, que já trabalha com a mesma filosofia do CIE, de encaminhar o jovem para o mercado de trabalho. Isso é uma satisfação muito grande, é um orgulho muito grande. E só quem trabalha com isso tem a noção exata do que é encaminhar esse jovem para o mercado de trabalho. Então, o Alessandro, um dos instrutores de aprendizagem, experiente na área pedagógica, ele consegue fazer uma ligação importantíssima, que é transferir para o jovem o que a empresa espera e transferir para a empresa, muitas vezes, a linguagem que o jovem está falando. Então, fazer essa tradução, na verdade, porque você está lidando com um público que está chegando agora. Então, mercado, deixa eu só fazer uma colocação para você, Alessandro, da seguinte forma. Hoje, antigamente, padaria era padaria. Hoje é indústria de panificação. Pelo próprio segmento de mercado. Hoje, uma padaria ela não se limita a vender pão e leite. Né? Então, ela tem vários produtos da própria produção, por isso que ela se tornou uma indústria, né? E também ampliou o seu leque de atendimento de balcão. Existe esse trabalho por parte do CIE de formar profissionais para trabalhar com esse tipo de produto, desse tipo de empresa e de indústria? Sim. Existe sim. Na verdade, o mercado ele torna-se, com o passar do tempo, muito exigente, né? E a nossa função também, como instrutores de aprendizagem, é atrelar essa necessidade do mercado ao condicionamento do aprendiz, à formação do aprendiz. Então, hoje, de acordo com o mercado contemporâneo, nós temos que formar profissionais contemporâneos, né? O nosso maior desafio hoje é realmente levar essa necessidade que o mercado está tendo dentro da sala de aula. O CIE trabalha de maneira homogênea. Nós tratamos aí e captamos todas as necessidades mercadológicas, né? E implantamos isso em sala de aula. Nós temos programas específicos hoje no CIE. O carro forte, o carro-chefe do CIE hoje é o programa de ocupações administrativas que abrange maior parte dos nossos aprendizes, né? E esse trabalho ele é feito de uma maneira muito diversificada. Nós preparamos sim o aprendiz para atuar tanto nessa fabricação, né, quanto nessa diversidade aí da área profissional. Caju, no processo Ribeirão Jovem, é só a empresa pública que participa, no caso a prefeitura e autarquias, ou a empresa privada pode participar desse projeto? Não, no projeto do estágio apenas realmente a pública, né, e autarquias. Só que nós temos também parcerias com empresas privadas que nos procuram fornecendo vagas, né, inclusive às vezes até vagas registradas, mesmo carteira de trabalho, ao qual a gente usa o nosso banco de dados para poder também estar encaminhando tanto para o estágio quanto para vagas que chegam para empresas privadas através de muita parceria que a gente vem fazendo ao longo desse tempo. O vereador Genivaldo ele é muito interessado no assunto, até pela ocupação profissional dele, né? Antes de ser vereador, ele é um empresário no ramo de confecção e houve um crescimento muito grande da própria empresa, claro, com essas parcerias formando profissionais. Hoje, na sua empresa, o senhor ainda tem dificuldade de mão de obra, vereador? Essa pergunta é muito boa, né? Todos os empresários têm dificuldade de mão de obra especializada. Hoje, aqui no Brasil, o que nós mais precisamos é da mão de obra especializada. Se vocês não souberem, se a pessoa não souber hoje apertar o botão, como eu acabo brincando com as pessoas, nós precisamos saber apertar o botão. Sabe? É muito difícil você qualificar hoje as pessoas. O trabalho do CIE, desenvolver há 50 anos, quando nada tinha, hoje é mais reconhecido com 13 milhões de pessoas envolvidas. Imagina como o país estava sem essa ferramenta. Sabe, de pegar hoje o aprendiz, antigamente a gente começava a trabalhar com 10 anos, 12 anos. Hoje é só com 16 anos. Mas a legislação brasileira dá uma brecha para os 14 anos, né, o Ministério do Trabalho, mas com uma fiscalização tão grande que hoje na prefeitura nós temos uma Fundete também, com mais de 20 anos no mercado,
entendeu? E pouco sobrevive sobre isso, porque a legislação é muito séria. Né? Não é assim chegar e... A regulamentação para o trabalho do aprendiz é Então, muito mas, específica. Adriel, porque é o seguinte, há uma confusão muito grande. Porque existe um trabalho, e aí falta de esclarecimento, aí a mídia tem a meia-culpa, pelo seguinte, só acima dos 16 anos, só acima dos 16 anos. O chefe de família, ele sabe, ele poderia ter orientado o seguinte, a filha dele, o filho dele, agora com o ensino, saiu do ensino fundamental, passou para o ensino médio, automaticamente entrando, ele já quer colocando no mercado de trabalho, já pode fazer a inscrição no CIE. Já. Porque automaticamente, se ela não for para o mercado de trabalho, para estágio, ela vai para aprendiz. Aprendiz. Certo? Porque ela entra na faixa de 14 anos, o menino ou a menina. Entrou na universidade, já se cadastra. Já tem que estar cadastrado. Para quê? Para ter condição de fazer o estágio. Porque depois chega porque tem muita universidade que na primeira, no segundo, terceiro ano não tem o estágio, não exige o estágio. Mas nos 2 últimos anos exige. Aí que vai se correr atrás, aí nem aí não, pode ser. E é importante ressaltar uma coisa. No estágio, por exemplo, numa pesquisa que o CIE mantém todo ano, o CIE coordena essa pesquisa junto com a InterScience, que é uma empresa que faz todo o monitoramento. No programa estágio, envolvendo tanto o ensino médio, ensino superior e ensino técnico, por ano é um programa no Brasil que dá 64% de efetivação via CLT. Então é um programa social, a partir do momento que você consegue encaminhar um jovem que não tinha acesso ao mercado de trabalho, encaminha para uma empresa, essa empresa recebe esse jovem. Então o vereador Genivaldo, como empresário, sabe e sente na pele essa necessidade de qualificação. Você encaminha esse jovem para o mercado de trabalho, seja através do estágio, através do aprendiz, a empresa ela tem a oportunidade de formar o jovem, não só tecnicamente, mas ela forma a maneira comportamental desse jovem de acordo com a cultura da empresa. Isso que é a grande chave do sucesso nos negócios, você formar a melhor equipe. Isso você pode fazer através do estágio, através do programa de aprendizagem. O programa de aprendizagem, e aí é um fato curioso para ver como que o mercado muda, dinâmico. Antes de 2006, nós tínhamos um programa que pedagogicamente ele era perfeito, completo, funcionava, no papel era uma carga pedagógica excelente. Quando esse jovem, um aprendiz com 14 anos, chegava à empresa, ele não conseguia cumprir o contrato todo de aprendizagem. Por alguma coisa está errada. Então aí o CIE fez um movimento de ir na empresa, ouvir o empresário, falar, vereador Genivaldo, na sua empresa, o que é importante? Bom, ele tem que saber a técnica, mas ele tem que saber o comportamento. E aí nós mudamos a grade. Então hoje o programa ele é muito mesclado, a técnica com a parte comportamental. Porque a técnica, o jovem muitas vezes ele aprende a mexer no sistema da empresa, na máquina, lá, nos programas da empresa. Agora o comportamento, você precisa ir moldando esse jovem. Porque não está acostumado a lidar com regras. Exatamente. Aí entra o grande problema que é o trevo na cabeça das pessoas. Porque hoje, pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, não permite que o pai dê um corretivo no seu filho. Se o filho denunciar, o pai está enrolado. Então ele vem com uma liberdade extrema até a página 3. Porque a página 4 ele vai trabalhar na empresa e tem regras a cumprir. Ele não vai poder trabalhar da forma que ele vem trabalhando dentro da casa dele. O seu comportamento dentro de casa não pode se levar para o trabalho. Porque senão ele vai se arrebentar, porque existem normas e regras a serem cumpridas. E esse é um problema, é um dos grandes problemas do CIE para moldar o profissional. Né? Preparar esse jovem. Né? Na verdade, o nosso trabalho é justamente esse, é a formação do jovem. Né? O trabalho realizado em sala de aula, porque como funciona o programa hoje? O aprendiz tem uma carga horária, né, de segunda a sexta-feira, e ele passa um dia conosco em sala de aula. Então o foco do nosso trabalho é realmente essa formação, é atrelar as regras da empresa à formação do jovem, né? É mostrar para o jovem que no mercado de trabalho existem comportamentos específicos, as empresas também têm as suas regras, assim como tem na escola, em casa com os pais, né? O nosso trabalho é fazer essa formação, vamos dizer, completa, formar o jovem de uma maneira global para o mercado de trabalho. Né? E realmente essa questão das regras é uma situação muito complicada. Antigamente, né? Luciano,
antigamente nós tínhamos, você deve lembrar disso ainda, Nossa, não lembro muito bem, uma matéria na escola que era Educação Moral e Cívica. Educação Moral e Cívica. Né? Que a gente aprendia como se lidar com o comportamento. A gente chamava os pais da gente de senhor, respeitava os professores, respeitava as regras, entendeu? Nós tínhamos limitações para fazer. E qual que é a limitação? Respeitasse você, o professor, que tinha quando chegava em casa. Em casa, você não chegava em casa. Não chegava em casa. Entendeu? Então você tinha que, sabe, respeitar todo mundo ali. Era uma regra, certo? E qual que é a regra hoje para você chegar ao mercado de trabalho? Tem que estar estudando, não é? É o primeiro ponto. Você tem que estar estudando. Tem que se manter na escola. Tem que se manter na escola. Senão você não consegue o estágio, você não consegue o emprego, entendeu? E depois disso, vem os professores, vem lapidá-los, entendeu? Para o mercado de trabalho. Não é só chegar e pegar o menino e jogar, ensinar ele a mexer no computador, ensinar a mexer na coisa e não ter o comportamento de uma educação, como se comportar, sabe? Como atender um telefone, como atender umas pessoas, como atender em casa, como lidar com o dinheiro que ele ganha. Tudo isso você ensina lá. Sim, sem dúvida. Eu fui presidente da Fundete também. Eu tenho uma noção de como que é o primeiro emprego. Eu fiquei 4 anos na Fundete. 3 anos e meio como presidente da Fundete. Montei uma escola profissionalizante que foi a Fortec. Sabe? Tudo em parceria com o CIE, João Ribeirão Jovem. A gente está sempre em parceria para aumentar esse leque. Então, e essa parceria, Caju, eu queria que você explicasse bem, porque tem vários empresários que estão nos assistindo agora. E pessoas que têm um problema grave de mão de obra. Então, por exemplo, se o empresário chegar para você no Ribeirão Jovem e falar assim, olha, eu preciso de estágio assim, 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 nessa característica, o Ribeirão Jovem vai atender? Nós conseguimos fornecer, né, um candidato, né, que seja assim, o perfil que a empresa está precisando. Porém, a questão da contratação em regime de estágio, aí nós até indicamos o CIE, que já trabalha com essa questão, para orientação de toda a parte burocrática, da formalização desse estágio. Mas a nossa parceria com os empresários é realmente fazer aquele filtro, né, do que eles estão precisando, porque nós temos um banco de dados muito grande. Então, olha, eu estou precisando de um menino que esteja cursando ensino médio, né, tenha 17 anos, enfim. Então a gente pega todo aquele perfil, né, seleciona aqueles que conseguem estar preenchendo os quesitos da vaga e encaminha. Aí já a parte burocrática, nós já indicamos, né, e orientamos buscar o CIE, eles conseguem dar toda essa orientação e aí sim a formalização se completa. Adriel, Ribeirão Preto tem como característica a prestação de serviço. Nós temos 4 shoppings de grande porte na cidade, nós temos uma área comercial muito forte, né? Nós temos, você quando trabalha com o jovem, hoje o jovem tem a perspectiva de ir para o lado da prestação de serviço ou ele quer outra área para trabalhar? E a prestação de serviços é talvez a fatia do mercado mais exigente. Porque ele, diferente da indústria, que ele precisa de uma capacitação técnica específica, na prestação de serviço ele vai lidar basicamente com atendimento ao público, com pessoas. Ele vai fazer, muitas vezes, tem muita empresa que contrata estagiário, aprendiz, para fazer o helpdesk lá, de um sistema que ela fornece para o Brasil inteiro, para o Mercosul. É diferente a formação. E aí é o mercado mais exigente. Porque a indústria, ela prepara, ela tem a forma dela de preparar um técnico, um soldador, um torneiro mecânico. Agora, no setor de serviços e comércio, o comportamento ele é avaliado mais do que a técnica no início. Mais do que a técnica. Agora, para você ter uma ideia, dos quase 600 municípios tem no estado de São Paulo, o CIE mantém parceria com 50% deles, com a prefeitura e tal. Dentro de Ribeirão, quando você tem um agente político, agentes políticos que olha para essa questão da juventude, a juventude ela tirou a sorte grande. Porque você tem município que o vereador ele não olha para essa questão, a prefeitura não olha para essa questão da inserção do jovem, que é uma política pública para a juventude. E a forma mais correta de você encaminhar.
eu não vejo outro caminho para o desenvolvimento de uma sociedade que não passe necessariamente pela educação e pela oportunidade de trabalho, você inserir esse jovem no mercado de trabalho. E aí quando você tem a parceria, o Ribeirão Jovem, com a Prefeitura Municipal, com a Fundete, com a Fortec, e tem esse reconhecimento, isso é motivo de orgulho. Você fala, é uma cidade que está preocupada com os seus jovens. Então, antes de mais nada, você inserir o jovem no mercado de trabalho é uma política pública para a juventude. E é um programa social. Dentro você do que você está dizendo, isso. veja bem, o que eu quero colocar para você, e o vereador vai entender o que eu estou falando. O jovem hoje, ele nasce e começa a estudar, na hora que ele começa a se entender por jeito no estudo, ele não vai pela profissão, pela aptidão dele. Ele vai naquilo que dá dinheiro. E na realidade, eu tenho vários amigos que trabalham com prestação de serviço, que ganham muito mais que qualquer médico que tem aí no mercado, trabalhando 80 horas por semana, 150 horas por semana e fazendo cirurgia uma por dia. Por quê? Porque se especializou nisso, estudou para isso. O cara tem o sujeito ele tem um diploma de administrador de empresa, fez curso de inglês, agora que é a moda, curso de francês, e fez o castelhano. É um grande vendedor de uma grande rede, ganha um salário invejável. E não é aquilo que dá dinheiro. Todo mundo fala, você vai estudar, vai ser engenheiro que vai dar dinheiro, vai fazer isso. Não, não é. É o esforço dele que vai recompensá-lo financeiramente daquilo que ele faz. Então a gente precisa acabar com esse estigma que a pessoa fala assim, não, eu vou ser médico porque eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ser engenheiro porque eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ser um empresário, vou montar uma empresa de latinha porque eu vou ganhar dinheiro. Não é assim. Depende do esforço próprio. Em qualquer área, de qualquer profissão, você vai ser muito bem sucedido. E isso vocês passam como instrutor? Nós passamos sim, porque hoje em dia, se nós formos avaliar a questão da necessidade profissional, como o Adriel falou e foi muito bem colocado nessa questão da prestação de serviço, que é uma área específica que trabalha com os recursos humanos, né? Não trabalham com produção de nada. O trabalho da área da prestação de serviço, ele é totalmente humano. E nós focamos a importância dos estudos justamente pelo fato de que hoje o mercado, é muito comum você encontrar um profissional com uma formação superior. O que vai diferenciar esse profissional dos outros? Então, a continuidade nos estudos é uma coisa que nós focamos em sala de aula, é muito importante. Você focar naquilo que você quer fazer, naquilo que você sabe fazer de melhor, enxergar para você as suas habilidades, enxergar em você as suas habilidades e ver de que forma você pode aperfeiçoar isso. Uma das ferramentas são os estudos. Uma faculdade é importante? Sem dúvida. A formação superior é importante? Sem dúvida. Só que isso já não está fazendo mais diferença no mercado. O que vai fazer a diferença no mercado é uma especialização, um MBA, né, ou uma pós-graduação. Então, o foco no profissional ele está sendo para determinadas áreas. E isso é uma preocupação nossa, é uma preocupação que nós trazemos para a sala de aula, porque a nossa intenção realmente é formar o jovem para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho hoje está muito exigente. Eu tenho um hábito de... Eu falo isso para os meninos, eles ficam... né? Eu pego o jornal e vejo todos os dias os anúncios de emprego. É um hábito que eu tenho. E aí você faça uma avaliação. Toda semana nós temos aí 400 vagas de emprego em Ribeirão Preto. São muitas, né? Mas aí vem a contrapartida e já vem um contra-argumento sobre o que você está dizendo. Por quê? Porque nós não temos profissionais qualificados. Então você pode ver que a mesma empresa tem anúncio mensal do final de semana em jornais de grande circulação, site, em bancos de emprego e não consegue contratar. Esse é um problema. O mais trabalho que o CIE faz, que o Ribeirão Jovem faz, que a Fundete faz, e é isso que a gente está fazendo justamente esse programa para orientar as famílias. Muita gente não tem essa informação. Essa é a grande realidade. E a própria comodidade do jovem, que não leva a informação para casa, porque em todas as escolas eles recebem. Eles recebem, são orientados para isso, como que funciona, qual o procedimento, aonde procurar, aonde se inscrever, só que guarda. Não deixa a família ver. Então a família tem que saber, tem que procurar
também a se informar que existe esse processo de qualificação. E esse processo de qualificação vai ajudar muito as empresas, porque que aquilo que você falou é verdade. Você tem 400 empregos no dia, mas pega os alunos, são os mesmos todos os dias. Ele não consegue preencher a vaga. Você acaba tendo um gargalo, às vezes, para o crescimento do próprio país, do município, essa escassez de mão de obra. Agora, isso eu já testemunhei várias vezes, vejo e eu me emociono toda vez que eu vejo isso. E acho que acontece a mesma coisa com o Caju, com o Alessandro, com o vereador Genivaldo. Quando começa uma turma de aprendizagem e você vê o jovem, às vezes ele tem vergonha de chegar no CIE, de entrar e pegar o contrato dele. Ele fica olhando, espera, vai lá fora, tal, porque ele está totalmente tímido, com medo, intimidado, tal. Quando você termina o programa de aprendizagem, ocorre um verdadeiro milagre, uma transformação com esse jovem. Você fala, não é o mesmo jovem que chegou aqui. E o instrutor acaba sendo referência para ele. O empresário que contratou como estagiário, como aprendiz, acaba sendo referência para ele. Acaba sendo uma influência. Em 2013 e 2012, no programa Aprendiz, nós tivemos 0% de evasão escolar. Então tem um acompanhamento social, tem equipe de as assistentes sociais, os instrutores fazem um acompanhamento familiar com esse aprendiz. Quando esse aprendiz ele deixava a escola por algum motivo, peraí, você tem que voltar a estudar. Você não pode deixar de estudar. Então você consegue combater até a evasão escolar. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento da sociedade e para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento daquele aprendiz. Só para pegar um gancho nessa situação, que o Adriel falou é muito importante, porque o programa Aprendiz, ele não tem um acompanhamento somente na questão da capacitação em sala de aula e do trabalho que ele exerce dentro da empresa. A nossa formação, como eu falei, ela é de uma maneira global. Nós, instrutores, acompanhamos a situação escolar desse jovem, acompanhamos a questão da evasão, como o Adriel falou, e acompanhamos também a questão do rendimento. E orientamos também nesse sentido. Né? Esse programa que o CIE abraçou, que é a Fundete, é um programa que o vereador pode, né, falar e expressar aí a satisfação que ele foi presidente. Eu fui aprendiz da Fundete. É um programa assim que eu amo de paixão, porque tudo que eu consegui conquistar hoje, eu devo ao programa da Fundete, vereador. Né? Tudo que eu fiz profissionalmente, tudo que eu conquistei, eu comecei na Fundete. E é um programa que eu tenho uma admiração muito grande justamente por esse acompanhamento. Né? É um acompanhamento com o jovem, nós instrutores realizamos esse acompanhamento individualmente, orientamos no caso do baixo rendimento escolar, pegamos no pé nessa questão da evasão escolar. Então o acompanhamento ele é de uma maneira global. É isso que faz a diferença hoje no programa Aprendiz e faz diferença para esse jovem na sociedade. No Ribeirão Jovem, para quê? Para o adolescente se inscrever, como é que ele faz? Ele pode estar procurando a própria sede, né, General Osório 1099, ou através do site da prefeitura também, né, ribeirãopreto.sp.gov.br. Lá tem o link, né, do programa Ribeirão Jovem, ele pode estar se inscrevendo lá também. Aproveitando esse gancho que a gente estava falando sobre a questão da capacitação, nós identificamos lá com, né, todos esses jovens que nós atendemos, que realmente faz a diferença a capacitação, e ela tem que vir de encontro com o estágio ou aprendizagem. Então nós fizemos parceria com uma escola profissionalizante, ao qual ela fornece para nós algumas vagas de cursos gratuitos, rotinas administrativas, gestão de RH, enfim, coisas que nós percebemos que faz realmente a diferença no currículo, né? Então nós procuramos trabalhar lá em conjunto, formação e estágio. Porque se a gente colocar ele lá só no projeto do estágio, até ele ganhar uma experiência com o estágio demora um pouco. Então, se a gente já consegue conciliar a capacitação e o estágio, fica show de bola. Nós vamos voltar nesse tema, viu, vereador? É um tema ainda que a gente vai desenvolver vários assuntos. Vamos trazer até presidente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto para engajar nesse projeto, até para a formação de profissionais. Repito, a nossa cidade ela tem uma grande área de prestação de serviço e é importantíssima você ter o jovem qualificado. Quero agradecer a presença do vereador Genivaldo Gomes, a presença do Caju, do Alessandro, do Adriel e a sua audiência. Muito obrigado e até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser.